Olá, meu nome é Rafaela, tenho 32 anos e sou designer gráfica. A história que eu vou contar não é fácil reviver, porque até hoje me sinto desconfortável em falar sobre isso. Não foi algo que aconteceu de repente, mas começou aos poucos, como um pesadelo que vai se tornando cada vez mais real. Quando tudo começou, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Só depois descobri que aquilo que experimentei era chamado de paralisia do sono. Mas o que eu vi, o que eu senti, parecia muito mais real do que qualquer explicação médica. Tudo começou no ano passado. Eu estava passando por um momento de muita pressão no trabalho, com prazos apertados, noites sem dormir e uma carga mental que eu nunca tinha experimentado antes. Meus dias eram tão cheios que a única coisa que eu queria quando eu chegava em casa era deitar e esquecer de tudo. Eu tinha a impressão de que meu corpo estava esgotado, mas minha mente não conseguia desligar. Lembro que na primeira noite eu já estava com aquela sensação estranha, como se não estivesse sozinha no meu quarto. Meu apartamento é pequeno, eu moro sozinha e nunca havia sentido medo ali, mas naquela noite o ar parecia diferente, mais pesado. Quando me deitei, senti uma sensação de exaustão extrema, algo além do normal. Meus olhos se fecharam quase imediatamente, mas pouco tempo depois, acordei no meio da madrugada. E foi aí que o pesadelo começou. Eu estava deitada de costas, algo que já era estranho para mim, porque nunca durmo nessa posição. Quando tentei me mexer, percebi que meu corpo não respondia. Era como se eu estivesse presa, completamente paralisada. Fiquei confusa por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente estava alerta, mas meu corpo era como se ele estivesse morto. Foi aí que a sensação de estar sendo observada voltou, mas dessa vez muito mais intensa. Tentei virar a cabeça, mas não conseguia. Era como se meu corpo estivesse pesando toneladas. Meu coração disparou e a respiração ficou rasa. Mas o pânico real começou quando, com o canto dos olhos, eu percebi uma sombra no canto do quarto, perto da porta. A princípio, achei que era um jogo de luz, algo causado pelos postes da rua ou pelas sombras dos móveis. Mas então, a sombra se moveu. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Tudo que eu conseguia fazer era assistir, enquanto aquela figura escura e alta começava a se aproximar. Cada passo parecia lento, calculado, como se estivesse saboreando meu medo. Ela não tinha um rosto, não como nós conhecemos, mas havia algo em sua presença que era terrivelmente ameaçador. A figura parou ao lado da cama. Eu podia sentir sua presença pesando sobre mim. Ela se inclinou devagar, como se estivesse me observando mais de perto. E foi nesse momento que eu tive certeza de que aquilo não era um sonho. O ar ao meu redor ficou denso, como se eu estivesse sendo sufocada, e um zumbido baixo começou a ecoar no quarto, algo que parecia estar dentro da minha cabeça, como se a própria criatura estivesse tentando se comunicar comigo. Mas o som era angustiante e perturbador. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisada com aquela coisa ao meu lado, mas parecia uma eternidade. De repente, senti uma pressão no peito, como se a sombra estivesse sentada em cima de mim. Eu lutava desesperadamente para me mexer, mas era inútil. A única coisa que eu podia fazer era encarar aquele vazio aterrorizante e torcer para que acabasse logo. Quando eu finalmente consegui me mexer, tudo desapareceu num piscar de olhos. Meu corpo deu um tranco. Eu me sentei na cama suando frio. O quarto estava do mesmo jeito, silencioso, e a sombra havia sumido, como se nunca estivesse estado lá. O pavor que eu senti naquela noite me acompanhou por dias. Eu não conseguia voltar a dormir direito. Fiquei completamente paranoica, revivendo aquele momento de terror a cada vez que eu fechava os olhos. Comecei a pesquisar sobre o que tinha acontecido
e descobri a paralisia do sono. As explicações científicas diziam que era uma reação do corpo, algo natural causado pelo estresse e pelo cansaço. Mas por mais que eu lesse sobre o assunto, nada me convencia que o que eu vi era apenas truque da minha mente. Aquela presença era real. Nos dias seguintes, comecei a evitar dormir no quarto. Passei a deixar todas as luzes da casa acesas, colocando música para tocar baixinho, tentando manter a mente ocupada, até que o sono me vencesse. Depois de algumas semanas, pensei que tudo aquilo havia passado. Voltei à rotina, me convencendo de que era só o estresse e que eu estava exagerando. Até que uma noite aconteceu de novo. Eu estava exausta e após um dia longo de trabalho fui para a cama mais cedo, tentando ter uma noite de sono completa. Por volta das 3 horas da manhã acordei de repente. Eu estava paralisada de novo e a mesma sombra estava de volta, mas dessa vez mais próxima, no pé da cama. Ela era mais nítida do que antes, como se tivesse ganho forma. Meus olhos estavam arregalados, meu coração batendo rápido e o mesmo zumbido começou a ecoar pela minha mente. A sombra começou a se mover novamente, devagar, rastejando pelo chão, em direção à cabeceira da cama. Eu podia sentir o ar ao meu redor ficando pesado. Tentei me mexer, gritar, qualquer coisa, mas o pânico me dominava e eu não conseguia. Quando a sombra chegou ao lado da cama, eu vi algo que nunca vou esquecer. No vazio que era seu rosto, algo se mexeu. Era como se olhos negros estivessem surgindo, me observando, me estudando. A sensação de ser invadida, como se aquilo pudesse ver tudo dentro de mim, foi insuportável. Ela ficou ali me observando por o que pareceram horas. Eu já não sabia mais o que era real ou o que era fruto da minha imaginação. A única coisa que eu sabia é que eu estava acordada e aquilo também estava. Não era um sonho. De repente, senti uma força me puxando de volta para a realidade. Meu corpo deu outro tranco, como se estivesse sendo liberado, e a sombra se dissipou no ar, como uma fumaça densa que desapareceu ao menor sinal de movimento. Pulei da cama com o coração ainda acelerado e fui direto para a sala, onde as luzes já estavam acesas. Passei o resto da noite acordada, tremendo, sem conseguir voltar para o quarto. Depois daquela noite, voltei a evitar o quarto. Passei a dormir no sofá, perto de janelas, onde a luz entrava. Mas por mais que eu tentasse escapar, eu sabia que eventualmente aquilo voltaria. As semanas se transformaram em meses e cada vez que a paralisia do sono retornava, a sombra parecia mais próxima e mais real. Finalmente, depois de muitas noites aterrorizantes, decidi buscar uma ajuda profissional. Comecei a frequentar um psiquiatra que me receitou remédios para ajudar com o estresse e os episódios de paralisia. Embora eu tenha conseguido controlar parcialmente a situação, ainda tenho medo de dormir em certas noites, porque no fundo eu sei que a sombra ainda está lá, me esperando. E em algum momento ela pode voltar. Como você reagiria se estivesse no lugar de Rafaela? Será que essas figuras que vemos durante a paralisia do sono são apenas ilusões da mente? Ou será que são reais? É fácil acreditar que essas experiências são apenas frutos da nossa imaginação, até que você mesmo passe por isso. Você já vivenciou algo parecido? Já acordou no meio da noite sentindo uma presença, incapaz de se mover? Compartilhe sua história nos comentários. Estamos curiosos para saber. Se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, lembra de ativar o sininho, hein? Para não perder as próximas histórias. Nos vemos no próximo Encontro com o Sobrenatural. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo da tia.